Queria encontrar o homem certo para casar-se e ter uma família. Então, algo extraordinário aconteceu. Crystal achou um diário que pertencera à sua bisavó. No diário, havia uma receita para atrair o homem ideal. Oi, sejam bem-vindos para a estreia do nosso canal. Eu trouxe aqui a resenha de um livro. Esse aqui é um romance de banca da série Bianca e ele traz duas histórias, Receita de Amor e Paixão de Cowboy. Hoje eu vou falar sobre Receita de Amor de Barbara McMahon. Mas então vamos ao que interessa. É a respeito de uma mulher de 29 anos que mora em Nova York. Após ser demitida, ela retorna para a cidade dos tios dela, uma cidadezinha do interior, que ela costumava visitar quando era criança, quando era adolescente, e lá é onde vive o crush dela, a paixonite dela desde que ela era bem novinha. Acontece que ela toda a vida correu muito atrás dele e ele sempre dispensando ela. Então ela desiludiu disso e decidiu seguir sua vida. Acontece que ela tá querendo encontrar um homem legal para casar, para constituir uma família, então por isso ela já nem perde tempo com ele. Quando ela chega de viagem, ele vai lá cumprimentar ela, mas ela não dá muita moral pra ele, porque ela já desistiu de ter alguma coisa com ele. Então, ela vai conversar com a prima, que é amiga dela desde que elas eram novinhas, é muito amiga, e a prima dela fala que elas encontraram, ela e a mãe, o diário da bisavó delas. E ela começa a ler esse diário. Lá, ela encontra uma receita para encontrar o marido ideal. Então, a avó dela, a bisavó dela, aliás, escreveu uma série de recomendações ali para você conquistar o homem ideal. E sem perceber, ela já tinha feito a primeira, que é justamente dar essa ignorada nele, deixar ele um pouco mais distante. E não é que funcionou? Yes! Então ela percebe que ele tá mais interessado nela, ele que nunca quis saber dela, tá procurando mais conversar e tá perto. Então ela decide colocar em prática as outras recomendações. Não porque ela ache que vai ficar com ele, mas porque ela pensa, bom, se funcionar com ele, vai funcionar com o homem com quem eu vou casar. Então ela começa ali a seguir passo a passo tudo que a avó dela fala. No início não confiando muito, mas depois ela vai vendo que dá resultado. Então é aí que se desenrola a história deles ali, o relacionamento. Lembrando que o Jake é um cara extremamente desapegado emocionalmente, por conta até da sua história familiar, principalmente, isso vai se revelando ao longo da história, né? Ele evita relacionamentos sérios e ele tem um pavor, assim, de casamento. O contrário da Chris. Mas ele vai ali pegando uma confiança nela e eu achei muito bonitinho o desenrolar da história deles. Eu gosto bastante de histórias ali que o romance caminha de forma mais lenta, mais natural. Os pontos positivos. A escrita da autora é bem fluida. Eu sou um pouquinho chata com escrita, então tem histórias que as pessoas gostam muito que eu não consigo ali ter aquela química por conta da escrita do autor. Uma história leve também, gente. Aquela história, assim, mais bobinha, mais... Algumas pessoas podem não gostar, mas eu acho que principalmente se você tá de ressaca literária, é muito bom. E uma coisa que eu achei bem cativante é que no início de cada capítulo, a autora traz um pedacinho ali de um trecho do diário da bisavó delas, né, que vai contar um pouco ali do que vai acontecer no capítulo. Então, é algum mandamento, por exemplo, o caminho para o coração de um homem é pelo estômago. Aí, naquele capítulo, vai ser algo relacionado a isso. Ela vai fazer alguma receita para agradar ele. Eu achei isso aqui bem interessante. Já os pontos negativos da história, pra mim, é que a autora foi bastante repetitiva em algumas coisas. Então, a todo momento, a Crystal ficava repetindo. Ai, será que isso vai dar certo? Ai, será que vai dar certo? Coisas mais ou menos desse gênero. Ai, agora deve acontecer isso porque o diário da bisavó fala isso. Ai, não sei o que, não sei o que. E isso pra mim foi um pouquinho chato, mas não foi algo que me tirou o interesse da história. Outro ponto, que dessa vez quem foi repetitivo foi a personagem. A Crystal não para de encher a paciência do Mike por causa de casamento. Ela colocou na cabeça dela que ela vai convencer ele a ver o casamento como uma instituição maravilhosa. Tudo bem, porque ela queria casar, né? E ela gostava dele. Mas ela pesa ali a mão. Em toda oportunidade, ela vai falar disso. E, sinceramente, se eu fosse ele, eu já estaria bem impaciente com ela.
Porque se ela vê um casal na rua, ela tem que falar. Se ela vê ali os vizinhos que são casados há muitos anos, ela fala. Aí ela fala dos pais, aí ela fala de uma coisa, aí ela fala de outra. E fica muito na cara que ela quer convencer ele. Fica uma coisa forçada. Em alguns momentos ela é até insensível com relação à história de vida dele, né? Esses traumas aí que ele carrega. E naquele desespero dela de convencer ele de que casamento é uma coisa boa, ela acaba sendo indelicada com ele em alguns momentos. Mas, pra mim, a pior coisa foi o final. Não porque o final é ruim ou o final não teve um final feliz, tá? Se você só gosta de livro com final feliz, pode ficar tranquilo. Mas porque, sabe, todo aquele desenvolvimento orgânico que eu tanto gosto, que foi ao longo de todos os capítulos, chega no final, a autora simplesmente acelera e acontece tudo de forma muito corrida. Ela finaliza, tipo, uma página e meia a história. Não sei se ela tinha algum prazo ali pra terminar, ou se o número de páginas que ela podia escrever estava chegando ao fim. Até porque eu não sei muito como funcionava a publicação desses romances de banca. Mas... ai, gente... tinha tudo pra ser um final, assim, incrível, maravilhoso, lindo. E foi muito rápido. E foi muito pouco detalhado. Dá pra ver que ficou uma coisa ali meio que na pressa, na correria. Então, esse ponto eu não gostei. Mas, no geral, a história em si é boa. Gosto. Achei bonitinha. Não tenho esse hábito de ler romance de banca. Mas vou trazer aqui várias resenhas de agora em diante. Vou começar a ler, porque minha mãe tem vários desses livros. Inclusive, esse eu peguei dela. E vamos lá. Vamos criar um quadro aqui de resenhas de romances de banca. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, fala aí pra mim alguma história que você gostaria de ver a resenha aqui no canal. E não deixe de se inscrever. Até mais!